Boa noite a todos. Satisfação enorme em tê-los aqui conosco. Boa noite, Eldrer. Boa noite, Shakur. Boa noite, Helena. Boa noite, Francisco. Boa noite, Emanuel. Boa noite a todos. Marcelo, Bete, Odete. E nós vamos, então, prosseguir o estudo de Mateus, capítulo 12, versículo 6º, onde Jesus, respondendo aos fariseus que estavam ali com uma querela, com uma briga com ele, ele disse: Eu, porém, vos digo que está aqui algo maior que o templo. Lembrando, esse algo maior que o templo, esse algo era ele, Jesus. Lembrando que eles estavam discutindo porque Jesus estava comendo espigas, não Jesus, mas os discípulos, né? Colheram algumas espigas da seara, no meio do caminho, e os fariseus questionando, e vem aquela história, eles jogavam uma informação para Jesus, tentando acusá-lo, Jesus respondia com outra informação baseada no Antigo Testamento, porque é importante saber que todo o Novo Testamento tem uma ligação muito grande com o Antigo Testamento. Inclusive, o próprio Jesus sempre se lembrava de, nas suas falas, nos seus ensinamentos, se reportar a fatos ocorridos no Antigo Testamento, até para poder confirmar perante os judeus, né, e aqueles que o estavam ouvindo, que ele estava cumprindo aquelas profecias, e que ele também, que haviam sido feitos no Antigo Testamento, e que ele também tinha conhecimentos muito profundos, até maiores, como nós comentamos na reunião passada, no estudo passado, maiores que os fariseus, considerando que Jesus, como governador da terra, ele próprio enviou as leis para Moisés, o decálogo. Então, ele conhecia todo o antigo, todos aqueles profetas, Abraão, Isaac, Ismael, todos os antigos. Abraão foi o pai dos judeus, o pai de toda a humanidade. Isaac dos judeus e Ismael, seu filho, com a escrava Agar, foi pai, eles descenderam, né, dele, os árabes. Então, tudo aquilo Jesus sempre gostava de falar, para poder lembrar. E nesse questionamento ele estava dizendo, porque eles diziam que o templo era maior, era muito importante. Para os judeus, segundo o nosso companheiro Luiz Elias, cujo estudo nós estamos acompanhando, lá de Uberaba, os judeus achavam que o templo era superior a tudo. E Jesus vem e diz: eis aqui algo, quer dizer, alguém que é maior que o templo. Somente maior do que o templo para os judeus era o Messias prometido. E ele, como se estivesse dizendo: eu estou aqui, eu sou o Messias prometido, então eu sou maior que o templo, eu sou maior que tudo, né? Então vamos lá continuar, prosseguir, para ver o que o nosso companheiro Aloísio vai falar agora no prosseguimento da sua fala. Presidentes de federativas, de casas espíritas. Se o sujeito não falar que eu posso espirrar, eu fico segurando o nariz. É ou não é? Ou estou falando de alguma outra religião? Não, é. Ó, livro do Emmanuel, livro Emmanuel. Gente, quem achar que esse vídeo de hoje está meio indigesto, o pessoal de casa, o pessoal que está... Nossa, hoje está meio barra pesada, assim, leia um livrinho, estou sendo irônico. O primeiro livro do Emmanuel chama Emmanuel. O Emmanuel, ele entrou em campo já com os cravos da chuteira, dando carrinho. O livro Emmanuel, ele é um sacode, ninguém nem sabia quem era Emmanuel, ele entrega um livro desse. O livro Emmanuel é um sacode, e tem uma turma, que sabe aquela turma que, não é comigo, que acha que o Emmanuel está falando de igreja católica. Acha que o Emmanuel está falando de dogmatismo, né, de vaidade religiosa no catolicismo. Não. Ele está falando do movimento espírita, dos espíritas.
encarnados. Ao lembrar os espíritas encarnados do século XX, os seus desmandos na Idade Média. Alguém conhece esse livro? Alguém já teve a oportunidade de ler esse livro? Emmanuel. O título é Emmanuel. Eu já li. É muito interessante. Imaginei, Chacu, que você está ali estudando, lendo. Chacu acho que ele já leu. Tem mais de 25 anos que eu já li. Eu também já li. Olha, eu tenho muito tempo que eu li. Tá vendo? Não era nem nascido. A capa dele é verde, né? É verde. Esse é o antigo, Beré. Você tem a mesma versão que a minha. Na mansão que eu li ele, na mansão. Você tem a mesma edição que eu. É uma capa verde, é isso mesmo. Eu também só li uma vez, mas depois que eu peguei para olhar essa passagem que o Aloysio vai comentar, vou reler ele. Isso, me deu vontade de reler. E realmente, Emmanuel, ele fala muito sobre os desvios da igreja. E fala assim abertamente, coisas que a gente fica, nossa, chega a dar aquele choque, né? Mas ele também foi, né? Quer dizer, a gente pode dizer, mas ele está falando, mas ele foi padre, em mais de uma encarnação. Então, ele está falando dele próprio. E como o Aloysio está falando, nós todos pertencemos à Igreja Católica, Protestante e outras mais, né? Antigamente. A gente fez muita coisa que não devia ter feito. Vários equívocos nós cometemos. E esse livro é muito interessante. Essa parte que ele vai falar, inclusive tem um capítulo que ele fala dos médiuns. E é muito interessante porque ele diz que os médiuns, em sua maior parte, né, são espíritos extremamente endividados, que muito erraram em encarnações passadas. Em sua generalidade, lembrei a palavra que ele usou, os médiuns em sua generalidade. E essa parte que o Aloysio vai ler está lá no finzinho, acho que no penúltimo capítulo do livro. Se vocês tiverem oportunidade, no meio daquela relação que vocês devem ter para ler, que a gente vai, vou ler isso, vou ler aquilo, vou ler... E não dá conta de ler tanta obra, né? Mas, se vocês puderem, eu sugiro, proponho essa leitura para vocês, porque eu recomendo, muito interessante. Eu pretendo ler. Eu já li alguns 4 livros daqueles 4 de Emmanuel, né? Renúncia, sim, os romances, os romances. Eu achei que... Óbvio que eu sabia que tinha mais, né? Mas eu não sabia desse, e agora eu quero ler. Esse é doutrinário. Como, Beré? Esse de Manuel é doutrinário, não é romance, não. Não, sim, esse aí ele não é romance. Ele só relata, ele aborda os vários assuntos diversificados. E aborda, assim, ferindo muito, aquela linguagem bem ferindo, para tipo assim, vocês estão tão assustados, mas foi isso que aconteceu. E vocês estavam lá. A gente, quer dizer, tem que colocar a carapuça, né, gente? Saber que não está sendo falado para outras pessoas. Nós sempre esquecemos disso. Nós costumamos comentar muito sobre o passado histórico da Terra, evolutivo da Terra, sem nos lembrarmos de que nós estávamos lá. E muitos desses fatos que causaram desastre, muitas guerras, muitas mortes, muitos desvios, foram provocados por nós, ou então nós éramos cúmplices. Então, a gente não está aqui hoje já conseguimos vencer muita coisa. E o Espiritismo veio para nos abrir o pensamento, levantar o véu de tudo aquilo que Jesus não pôde falar. Mas, com esse conhecimento, nós sabemos que a nossa responsabilidade é muito maior do que aqueles que não detêm esse conhecimento. Por isso que é importante a gente sempre pensar que tudo que a gente está lendo é primeiro para a gente. Gente, para o psiquismo profundo. O espírita vai pegar, vai ler o livro Emmanuel. O Emmanuel está lá falando da Idade Média, da Inquisição, e o sujeito, ele está falando da igreja.
Mas no inconsciente dele está falando, nossa, ele está falando de mim. Agora eu reencarnei espírita, mas quem aprontou isso na Idade Média fui eu. Olha o que ele vai dizer. Lá na lição 35, Educação Evangélica. Aí tem um itemzinho que é o resultado dos erros religiosos. Toda essa demagogia filosófica doutrinária que vedes nas fileiras do Espiritismo tem sua razão de ser. Emmanuel, no primeiro livro que ele ditou pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, começa dizendo, naquela época, que toda essa demagogia filosófica doutrinária que vedes nas fileiras espíritas hoje tem sua razão de ser. Ele está se referindo à demagogia filosófica doutrinária. O que é demagogia? Ou na Grécia Antiga, demos, povo. É aquele tipinho que o governante grego fazia, né, que os senhores que se assentavam no Areópago faziam, para parecer que eles eram carinhosos com o povo, mas não eram. Então, quando, por exemplo, você tem aquele senhor representante de federativa, presidente de casa espírita, que começa uma reunião falando assim, caros confrades de conclaves doutrinários, tenha santa paciência, tem que ser uma paciência santa para aturar esse formalismo vazio e frio. E ele fala isso, ele chama de caro, confrade conclave doutrinário, aquele cara que senta lá no fundo do centro, já há 1 ano, e que ele não sabe o nome. E que se o cara deixar de vir, para ele tanto fez, porque ele não sabe nem o nome do sujeito. Ele nunca foi lá apertar a mão dele. Allan Kardec chegou ao extremo de sugerir, ele quer sugerir porque ele via com bons olhos, que os centros espíritas, os grupos espíritas fossem pequenos sempre. Que quando começassem a crescer, se desmembrassem num grupo menor. E que o grupo anterior, de onde partiu, assumisse uma posição de paternidade afetiva com o grupo menor. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre Paulo Novaes. Paulo Novaes foi fundador da Comunidade Espírita Esperança, lá do bairro República. Ele desencarnou há alguns anos, né? Ele é pai do Paulinho, do Dr. Paulo Batista. E ele tinha esse conceito, esse hábito. Ele frequentou, eles moravam lá em Ipatinga, Minas Gerais, e ele veio para o Espírito Santo e foi indicado para conhecer a Casa Espírita Cristã, a nossa casa. E esteve ali algum tempo, depois ele resolveu comprar um terreno no Jardim Camburi, Jardim da Penha, e do lado do terreno ele construiu o centro, a Comunidade Espírita Esperança. Alguns anos depois, ele começou a fundar, construir outro centro lá na Serra. Depois fundou mais e ele ia assim, ele fundava deixava uma pessoa, elegia uma diretoria, fazia tudo organizadinho, registrava, deixava pronto, ia lá em outro local, fundava uma outra casa espírita. E o interessante é isso que ele está falando, que Kardec dizia, para não abandonar aqueles outros centros menores. Ele fazia uma manutenção. Uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, ele ia nos centros para poder ajudar na tarefa de distribuição. Naquela época não se falava em cesta básica, né? Mas de distribuição de alimentos, tarefas junto com na parte social, também fazia palestras, arranjava palestrantes. Então, acho que ele fundou, se não me falha a memória, uns 4 centros espíritas. E o dia que ele desencarnou,
ele foi encontrado pelo filho, ele estava demorando muito, ele estava levando mantimentos, gêneros alimentícios, para um dos centros que ele havia fundado lá na Serra. E ele Joana de Anjos. bateu, o carro bateu, não sei, ele teve um mal súbito, e o filho dele, que é médico, Foi um acidente ali na Adalberto Simão Nader. Pois Ele é, bateu porque o carro, mas ele morreu não foi da batida. Foi porque ele exatamente, teve, se eu não me engano, um infarto fulminante. Ele O carro- infartou. exatamente. ele infartou e morreu. E esse E o Paulo filho- Batistuta, ele foi fazer palestra já na Casa Espírita Cristã, e no final ele ficou conversando ali com o seu Dalmiro, eu estava por perto, aí ele comentou. Uhum. Eu estou falando isso só por questão de... que é interessante, porque esse é Paulo Novaes, né? Paulo Ele Novaes é o era, pai, é. ele era da área técnica, não sei se ele era engenheiro ou técnico, ele veio para trabalhar na CST. Pessoa Mas maravilhosa. antes disso, antes dele ir para Ipatinga, ele trabalhou lá em Uberaba. E o Paulo Batistuta nasceu em Uberaba, a terra do Luiz Elias. Aí ele comentou isso com a gente lá. O Paulinho, quando eles vieram para cá, o filho Eles dele frequentaram a mocidade nossa, frequentaram a né? mocidade nossa, inclusive o Paulinho também frequentava. Muita coisa não vai dar para falar agora, também não cabe, né? A gente chama de Paulinho, porque quando ele veio para cá, ele tinha 18 anos. 17, eu acho, 17 anos. Acho que tinha 17. 17. O irmão dele, né, que desencarnou, 16, houve um acidente, eu não vou entrar em detalhe, nada, porque não cabe aqui agora. Mas ele, o Paulo Novaes, a minha irmã trabalhou até algum tempo com turismo, né? Ele viajou muitas vezes com ela. Ele e a esposa dele, a Inês, né? Então, a gente tem muita lembrança boa, um coração bom, coração afetuoso, sempre sorrindo, sempre disposto a ajudar. Aquela criatura que marca, deixa suas marcas, né? Para a gente. Aliás, eu acho que todo mundo deixa suas marcas. Eu costumo todas as noites dizer a Deus que coisa boa que eu consigo conviver com pessoas que sempre me dão um exemplo bom. Quando eu me lembro de alguém, eu me lembro de alguém por causa disso, por uma atitude, um comportamento bom. Sempre me lembro de um amigo, de uma amiga, de um companheiro, sempre me vem à lembrança alguma coisa muito bacana, a personalidade sempre afável, risonha, boa vontade, disposto sempre a ajudar, paciente, tolerante, sempre tem alguma coisa boa. Isso é muito importante, porque na convivência com essas pessoas, a gente se enriquece muito, né? Mas doutor Bezerra também tinha esse mesmo pensamento do Kardec, né? Fazer esse pequeno. Porque eles acham que a instituição espírita grande demais acaba, não é que perde a finalidade, mas não existe mais aquele aconchego. Existia uma instituição espírita, que eu não vou dizer o nome, não interessa, lá no Rio, que um companheiro nosso que chegou a frequentar lá há alguns anos disse que ele era tão grande que os trabalhadores, havia trabalho durante todo o dia. Trabalho de manhã, trabalho à tarde, trabalho à noite, atividades, né? E que as pessoas, os tarefeiros que trabalhavam pela manhã, não conheciam os tarefeiros que trabalhavam à tarde, que, por sua vez, não conheciam os que trabalhavam à noite, porque um entrava, outro saía, não havia aquela oportunidade de confraternização, de reunião. Então, é isso, a preocupação de Kardec era essa. O centro espírita menor é mais aconchegante, as pessoas se veem, conversam, decidem juntas, vai crescendo muito, acaba se separando, o que nós não devemos deixar acontecer, né? E que Hugo tem procurado manter essa união, sempre buscando incluir as pessoas em todas as atividades, né? Isso é muito importante. Vamos prosseguir? Kardec chega a recomendar na obra básica, ele chega a dizer, olha, grupos grandes não são recomendados. Olha o que ele está dizendo, eu não sei que agora eu estou, nós também, foi Kardec que falou. Sabe por que Kardec recomenda isso? E ele menciona isso no livro A Viagem Espírita, 1862, alguém já leu? Viagem Espírita, 1862. Ele chega a dizer, olha, eu tenho visitado grupos pequenos, que é uma delícia. E alguns grupos muito grandes, em que as pessoas não se falam mais. Em que elas não trocam mais afeto.
Sério isso, hein? Aí o Emmanuel continua dizendo assim: a missão do cristianismo na Terra não era a de mancomunar-se com as forças políticas, que lhe desviassem a profunda significação espiritual para os homens. Aí alguém vai dizer assim: ah, mas lá o centro lá da cidade onde eu vou, a gente nem aceita político fazendo campanha lá dentro. Mas dentro do centro, na hierarquia do centro, se criou uma estrutura política. Nos moldes de Brasília. A posse do presidente do centro tem a mesma pompa e circunstância da posse de qualquer outro presidente nosso. Nas reuniões do centro espírita, sabe, para deliberar coisa. Não, só fala quem tem cargo de diretoria. Às vezes nem convida as pessoas para participar. Nem convida. Federativas, eu sei de federativas que o castigo para uma casa espírita que não anda conforme o figurino é não ser chamada para as reuniões da federativa. Presidente espírita, eu não fiquei sabendo na reunião. E a gente cometeu uma falha, esquecemos de avisar meu irmãozinho. E a Luísa fala tanto isso, e eu o chamo, a Luísa, de meu irmãozinho. Será que ele acha que... Eu falo: Luísa, meu irmãozinho, gostaria que você me ajudasse a esclarecer uma dúvida. De vez em quando eu mando, né, um WhatsApp para ele lá. Quando ele falou isso, meu irmãozinho, eu falei: meu Deus, tomara que ele não pense que eu sou dessas. Eu tenho mania de diminutivo, adoro. Meu irmãozinho, que fulaninha é uma gracinha, que bacaninha. Eu tenho essa mania, eu adoro. Eu acho que diminutivo é carinho, é afeto. Isso é o que eu penso, né? Mas ele falou isso, eu falei: meu Deus, será que ele pensa? Eu acho que não, né? É só generalizando. Não quis chamar. O Cristo não teria vindo ao mundo para instituir castas sacerdotais e nem impor dogmatismos absurdos. Gente, essa frase eu li antes, vou repetir ela. Castas sacerdotais, casta é camada social. No centro espírita tem camadas, sabe? No movimento espírita tem a elite das figuras conhecidas, os amigos das figuras conhecidas. Aí depois vem o pessoal que já foi nos encontros e seminários e congressos das pessoas conhecidas. Aí vai indo até o sujeito que nunca saiu do centro dele. Nunca saiu do centro dele porque não tem recurso para isso. Emmanuel falou isso no livro Emmanuel. Oi, mãe. Eu faço humildinho com o WhatsApp. Isso não tem problema nenhum. O problema é quando você cria um grupo isolado para deliberar. Aí você isolou. E quanto pior que isso quando você começa a criar nichos profissionais. Isso é muito delicado. Muito delicado. E a espiritualidade é divina. É isso, Adel? Olha só, o que é evolução? Não é ascensão? Espiritualidade está aqui. Humanidade está aqui. O movimento é os espíritos parecer com a gente, ou a gente tentar aproximar os espíritos? Esse, Adel. Isso, Adel, eu vou falar um negócio, o senhor vai lembrar isso de algum lugar. Olha aqui, Adel. Jesus vem atrás da gente, fala assim: vamos, né? Vamos. A vaquinha empaca ali na porta. Eu sou só uma vaquinha, né?
Não, vamos, eu quero que você seja mais que uma vaquinha. Agora não. Eu quero que você seja melhor do que isso. Criar casta é dividir as pessoas em classe social, classe intelectual. Jesus andou no meio de todo mundo. Sabe aquela frase assim, diga-me com que andas, eu te direi quem és? Então Jesus não valia nada. Olha a turma, prostituta, analfabeto, deficiente físico, os párias, judeu, que era a minoria no Império Romano. Então, vem todos aqueles párias sociais que em todas as épocas da humanidade foram humilhados. Mulheres, não nem ser prostituta, só dele andar com mulher, na visão da sociedade da época, já era o seu. Né? Aí, para finalizar, ele despede do mundo físico do lado de 2 bandidos. Então, as companhias de Jesus aos olhos das castas superiores, as piores. Basicamente, o que os fariseus estão dizendo nesse versículo é: você anda que se passa fome. Que precisa entrar, porque é uma coisa indigna, sabe? Precisa entrar na lavoura do outro. Era uma obra de caridade. Havia uma concessão bíblica para isso. Se você não tivesse recurso, tivesse passando fome e quisesse apanhar só o de comer, podia entrar na lavoura e fazer isso. Agora, aos olhos da elite, puxa vida, é tipo sentar na calçada na praça da cidade e pedir uma moeda para comprar um salgado. Como é que você pode se dizer o Messias e andar com esses mendigos? Por quê? O farisaísmo de Jerusalém entendia a coletividade humana segregada, separada em castas. Eu poderia ficar 1 hora aqui falando dos fariseus do tempo de Jesus. O que ia adiantar? Para que ia servir isso? Esse estudo. Então, o que eu faço? E aí eu sei que eu não estou agradando a turma. Eu pego esse farisaísmo e trago para hoje. Temos um comportamento farisaico de castas no movimento espírita? Sim ou não? Sim, então pronto. Então combinado. Vamos prosseguir? Então, né? Olha, no livro Boa Nova, no capítulo Joana de Cusa, Jesus conversando com Joana, o próprio Cristo começa a alertar sobre isso, dizendo: todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Sabe o que eu sinto? Um constrangimento no movimento espírita por ainda ter esses erros todos. Então ninguém admite. O catolicismo já admite. O movimento católico já reconhece que existem coisas, excessos de luxo e pompa no Vaticano que precisam acabar. Sabe quem é o primeiro católico a reconhecer isso? O Papa. Ou não? Mas o movimento espírita não admite. Não, nós somos... Então, se criou uma ideia no movimento espírita de que a fina flor, o filé mignon do catolicismo de outras épocas evoluiu, e porque evoluiu, reencarnou espírita. Não é nada disso. É o contrário. É o contrário. A turma complicada do catolicismo, primeira providência de Jesus: vamos tirar do movimento católico, porque senão eles vão continuar aprontando. O movimento católico precisa crescer. Tira. Agora, esse é um meio tantã, não entende as coisas na metáfora, o evangelho puro. Francisco de Assis entende o evangelho puro. Eles vão precisar da coisa mais esmiuçada. Nós vamos dar 5 obras básicas, mais 400 obras do Chico Xavier, para ver se eles entendem. Entendemos? O pessoal ainda acha que nós criamos um canal para eu ficar fazendo propaganda do espiritismo e falando para as pessoas: sejam espíritas que vocês serão melhores.
Nós somos uma turma Isso atrasada. que ele falou me lembra umas imagens de Instagram, né? Que eu sigo alguns Instagrams de piada espírita, assim, e aí sempre tem umas imagens assim que fala, mas você é paciente, é não sei o quê, tipo, qualidades, porque você é espírita, aí, tipo, a realidade. Aí me lembrou muito isso, tipo, ou alguém falando assim, é, você tá irritado, mas você não é espírita? E umas coisas assim. Porque é muito isso, né? Eu, quando entrei no espiritismo, minha mãe tinha muito essa fala comigo, assim, se eu fazia qualquer coisa, ela fala assim, mas você não é espírita? Aí eu falo assim, justamente porque eu sou espírita. Justamente porque eu sou espírita, eu me irrito. Justamente porque eu sou espírita, eu tenho falhas, entendeu? Não é porque eu sou espírita que eu não tenho nada disso, é justamente porque eu sou espírita, porque aí eu reconheço, aí eu entendo e aí eu tento melhorar. Então, não é porque eu sou, é justamente porque eu sou. Verdade, verdadeira, Emanuela, é isso mesmo. Quando não acusam a gente, né, cobram. A maioria das pessoas lá no SESC, na SEC, elas têm uma maneira diferenciada, desde há muito tempo, né, de lidar com as pessoas. Isso é gostoso, é muito bom, porque eles agregam. Mas é o que acontece. Hoje, às vezes, por exemplo, eu venho sem estudar muito, já não gosto, não sou muito sabido, não tenho muito estudo. Porque se eu tivesse muito, eu poderia estar fazendo muita coisa errada com isso tudo que eu já fiz em outras existências. Então, a gente, às vezes, a pessoa está daquele jeito, ela não é. Pode estar ali um simplesinho, humildezinho, uma pessoa com a roupa rasgada, uma pessoa cega, todo mundo é igual. Então, a gente tem que sempre ver isso. Para a gente não estar, não, aquele ali é doutor, aquele ali é mais bonito. Então, a gente tem que olhar a coisa com mais humildade, mais simplicidade. E nós estamos aprendendo isso ali, como a amiguinha te falou aí, porque nós somos muito ignorantes, muito grossos e já fomos muito mais. Estamos aí, aqui justamente para aprender a amolecer esse coração da gente. Sim, o fato de nós sermos espíritas, como a Luísa está falando, é uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, um resgate. É uma oportunidade que nos está sendo dada de resolver problemas, né? Consertar, corrigir coisas equivocadas que nós realizamos no passado. Nossa última oportunidade. Isso. Mas tem muita gente que fala assim, né? Gente que muitas vezes não conhece a lei da reencarnação ou não aceita, fala assim, mas é porque eu não pedi para nascer? Gente, nós imploramos, é porque nós não nos lembramos. Abençoado esquecimento, né? Abençoada lei do esquecimento, que nos proporciona oportunidades de nós refazermos os nossos erros, que se a gente lembrasse do que a gente cometeu no passado, a gente não conseguiria ter tranquilidade, ou pelo menos boa disposição para fazer o melhor. Mas é justamente isso, nós temos que sempre encarar tudo que chega na nossa direção, para nós, como sendo dirigido a nós, que a gente tem, essa mensagem aqui é a cara de fulano, vou passar para ele, vai lá no WhatsApp, né, como quem não quer nada, boa noite, joga uma mensagem, né? Mas a gente esquece que sempre quem lê primeiro somos nós. E então é primeiro para nós e depois para o próximo. Mais algum comentário? Aí você cria um parâmetro disso para o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E o pessoal desce a lenha no Humberto de Campos e no coitado do Chico. Fala assim, não é, ó, tá vendo o crime? Não, não é. O Humberto de Campos nunca disse que é brasileiro o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. É o Brasil. O brasileiro é o assistido, é o internado nesse grande hospital. É o indoente, é o enfermo. Isso mesmo, Adel.
O Brasil é a pátria do Evangelho porque ele é uma síntese de toda a humanidade. Ele é um grande asilo psiquiátrico. Ele é um grande hospital. Aliás, ele é um grande pavilhão de doentes graves. E ele é um grande presídio. E como Jesus ama mais, carinhosamente, com mais ternura, os que erram mais, por isso ele tem esse carinho especial pelo Brasil. E cá estamos nós. Que também tem muita gente no movimento espírita que fala assim, sim, concordo. Os criminosos piores da humanidade reencarnaram aqui no Brasil. E eu reencarnei no Brasil porque eu sou um enfermeiro. Eu sou espírita. Eu estou aqui de espírita para ajudar essa corja a sair da lama. Porque eu sou espírita. Para dar exemplo. E pior ainda, a dona Joana sabe disso, quando o sujeito ainda fala assim, e eu não só sou um espírita, eu sou um espírita de berço. Esse espírita de berço, o tal do espírita de berço, né? De vez em quando eu vou fazer umas palestras, o povo pergunta, você é de berço espírita? Eu falei, graças a Deus, porque se eu não fosse de berço espírita, sei lá onde eu estaria. Qualquer outro lugar, menos centro espírita. Então, já não pode escolher, não. Se deixar escolher, vai para o outro lado. Livro Boa Nova ainda. Vocês estão reparando que eu estou usando só Boa Nova agora? Então, estou dando voz para quem? O próprio Cristo. Jesus na Samaria. E olha que o diálogo de Jesus com a mulher samaritana é um diálogo dele com uma pagã. Quer dizer, alguém de ancestralidade hebraica, mas que flertou com o paganismo do norte. Tanto que Jesus alerta, olha, eu sei que você tem muitos esposos. E Jesus não estava falando de cônjuges, propriamente dito, mas de outros deuses, de outros cultos. E aí ele diz para ela assim, em verdade, afirmo-te que virá um tempo, que o pessoal acha que é hoje, que é 2019, né? Que não se adorará a Deus nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito, e só em Espírito deve ser adorado. Jesus virou e falou assim, olha, vai ter um dia na humanidade em que não vai ter lugares especiais de culto. E querido Gladstone, quando a gente estava escrevendo o Celeiro de Redenção, ele fez uma observação, eu fico pensando nessa relação que o brasileiro passou a ter com o próprio país e com a própria nacionalidade, depois da publicação do livro do Humberto Campos. O pessoal tem uma ideia de que o Jesus um dia vai baixar na terra de novo, e vai ser no Brasil, vestido de verde e amarelo, e falando português. Isso, tem muita gente que pensa isso mesmo. Eu fiquei encantada com a fala de Aloísio. Ele fala mesmo, né? Abre o verbo, né? Parece que está baiano. Mas ele está certo, né? As coisas que ele fala são verdadeiras. Se a gente pensar bem, tudo que ele fala, tem horas que eu acho que ele exagera um pouquinho, mas de um modo geral, no geral, é tudo verdade o que ele fala. Porque ele é professor, então ele é muito enfático, né, no que ele fala. Exatamente. E essa passagem da mulher samaritana eu sempre amei. E é quando ela chega, que Jesus fala, você tem muitos maridos, né? E ela fala, Senhor, tu és profeta. E aí pergunta, como deveremos adorar a Deus, né? Como deveremos adorar a Deus? No templo, em Jerusalém, porque eles eram samaritanos, eles não gostavam dos judeus, né? Ou no monte onde ficava Samaria. Ou seja, aqui na Samaria ou lá em Jerusalém? Aí é a resposta que Jesus dá. Que dia virá em que Deus será adorado em espírito e verdade. Ou seja, não haverá nem Jerusalém, nem templo
né? Nem outra casa aqui na Samaria, ligada à adoração de Deus, não haverá necessidade nenhuma disso. É muito, muito lindo esse diálogo da samaritana com Jesus. Eu sou fã. Muito Nós lindo. estamos fazendo um treinamento para isso, né? Nós estamos adorando a Deus virtualmente, aqui em rede. Não estamos no nosso templo, que é a Casa Espírita, presencialmente. É Estamos verdade. sendo treinados. Bem lembrado, Chacu. Isso. É isso mesmo. Aí os cariocas falam com sotaque carioca. E os baianos, você vai comer acarajé. Aí vem todos, os regionalistas, todos. E Jesus está dizendo para a mulher samaritana, vai ter um dia que não vai ter pátria especial, não vai ter pátria do Evangelho. O mundo inteiro vai ser do Evangelho. E Kardec, antes, ele já tinha dito uma coisa incrível. Ele falou assim, olha, o Espiritismo não é a religião do futuro. Ele é o futuro das religiões. Aí ele completa, que o pessoal esquece dessa parte. Que ele completa dizendo, olha, um dia vai ter judeus espíritas, muçulmanos espíritas, católicos espíritas, porque o espiritismo em si não vai ser uma agremiação, mas uma consciência de espiritualidade, retorno na vida corpórea, comunicabilidade com o mundo dos espíritos. Ainda que você mantenha vínculos de afetividade e ternura com determinado templo, determinado grupo. Outro dia eu vi uma mensagem de um espírito, na revista Espírita, estava preparando o miudinho, um espírito judeu, dando comunicação e dizendo, olha, eu sou judeu. Outra ocasião, um espírita falou assim, porque na próximo milênio, o milênio chegou, nós espíritas vamos reencarnar nesses países do Oriente Médio, aí entra o antissemitismo, né? Para a gente levar a boa nova. Aí eu falei, e como é que vai ser isso? Porque com certeza nas próximas encarnações a gente vai fundar casas espíritas nesse lugar. Eu falei assim, vai? Eu falei, porque eu imaginava que isso ia acontecer mesmo, mas que a gente ia reencarnar muçulmano. E como muçulmano, em uma mesquita, levaríamos noções de espiritualidade profunda para o islamismo, sendo islâmico. Eu não achei que eu ia reencarnar. Chico Xavier disse sobre esses brasileiros que hoje residem fora do país. Ele disse que iria haver muitos brasileiros que iriam residir fora do Brasil e iriam abrir casas espíritas nesses países para levar o evangelho. Mas isso não quer dizer que no futuro todo mundo vai fazer isso, não. Isso foi praticamente um pontapé inicial. Mas como ele está falando, e eu confio plenamente que vai acontecer assim, não vai ter, a pessoa não vai precisar mudar a religião, o nome, tudo é rótulo, porque a essência é a essência do amor, do amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, do perdão, da tolerância. Isso aí que é a religião do futuro que ele está falando, né? O futuro das religiões, melhor dizendo, que Kardec dizia. É esse sentimento de fraternidade universal. Não vai ter negócio de nome, isso tudo são nomes. Eu me lembro muito de Romeu conversando com Julieta, e ela diz, né? Mas uma rosa, a rosa vai ser a mesma flor se não se chama rosa. O importante não é o nome, é a essência. O que é uma rosa? É uma flor linda, com um perfume maravilhoso, mas se tivesse outro nome, continuaria a ser rosa. Então, é justamente isso com relação ao futuro da humanidade, onde realmente talvez nem existam, bem no futuro ainda, daqui a milênios, nem vai existir mais religião, porque todas as pessoas irão praticar o amor verdadeiro, o amor puro, livremente, sem rótulos, sem templos. É isso aí, gente. É maravilhoso o que ele está falando. Eu acho
Muito A verdade. gente tem que lembrar também que não foi falado que o Brasil seria a pátria do espiritismo. É, Falou que vai ser a pátria do evangelho. isso. Uma vez perguntaram para o Chico se existia o risco do Brasil não ser essa pátria do evangelho. Ele falou que não existe porque Jesus o quer. Foi Jesus que escolheu. E a gente lendo o livro Brasil, Coração do Mundo, a gente vê isso aí. Humberto de Campos colocando aqueles diálogos de Jesus com Ismael, ele deixa bem claro isso aí, que ele escolheu e trazendo aqueles espíritos que erraram, espíritos que necessitam do crescimento, mas são espíritos que têm já a semente da fraternidade. E se a gente fizer uma análise, o brasileiro é mais fraterno, ele é acolhedor, por natureza. Todos os estrangeiros que chegam aqui adoram o brasileiro, adoram o Brasil, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos comportamentos, que são diferentes dos deles, mas eles gostam do brasileiro e do Brasil. Então, e conforme aquele vídeo que você passou aí do Aloysio sobre Ismael, ele diz que o Brasil vai acolher praticamente todos os povos. E os exemplos que forem desenvolvidos aqui do Evangelho vão ser divulgados, os outros povos vão aprender com esse comportamento do Evangelho que tem aqui, não do Espiritismo, é do Evangelho. Como o Espiritismo não é só um rótulo, ele veio trazer, né? É o Evangelho redivivo, mas não porque é Espiritismo, é porque o objetivo dele é reviver o Evangelho, mas o Evangelho na sua pureza, né? É a essência do Evangelho. Exatamente. Só para fazer um adendo, eu acredito que o Brasil já acolhe, né, as populações do mundo hoje. Não no contexto espiritualista, falando ou evangélico, mas eu acredito que hoje o Brasil já cumpre esse papel, mas precisa cumprir na missão dele de pátria do evangelho, né, de acolher espiritualmente também, né, no sentido de evangelizar os povos que ele acolhe. Mas o Brasil já tem essa característica que é bem destacada dos outros povos, né, das outras nações, igual você falou. É verdade. Num congresso lá do Rio, alguém fez a pergunta, acho que aquele repórter da Globo, André Trigueiro, né? Uhum. Que perguntou com todos os problemas e tudo, se o Brasil seria a pátria do Evangelho. Aí o Haroldo passou a mão no microfone e falou, ele já é. Eu vou te dar 2 exemplos. Padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que tiveram erros no passado e vieram para cá e atingiram a sua redenção aqui em solo brasileiro. Eu assisti essa fala dele, muito, muito bacana, muito interessante mesmo. Mas é isso, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. No sábado que vem, acho que dá para a gente concluir, a gente, de repente, já apresenta outras coisas, faz algum resumo, né? Para quem não assistiu. E eu quero agradecer muito a presença de todos. Sempre um prazer enorme estar com vocês. Corações amados, queridos da nossa Casa Espírita Cristã, e mesmo aqueles que não frequentam presencialmente a Casa Espírita Cristã, mas que estão dentro do nosso coração, nós agradecemos também a presença, que são pessoas muito queridas. Aliás, todos vocês, gente, não tem distinção. Graças a Deus, somos todos, né, aqui unidos, e não é à toa. Algum conhecimento, devemos trazer essa união, esse sentimento de união, de acolhimento, essa simpatia que temos uns pelos outros, obviamente, do passado, né? Mas muito obrigada a todos. Nós vamos, então, encerrando aqui o nosso estudo de hoje. E até sábado, se Deus quiser. Amém.